sabia que existem 14 elementos que o seu coral precisa e você provavelmente nunca ouviu falar metade deles? Vem comigo que hoje eu vou te falar sobre os elementos traços. Hoje eu vou te falar sobre 14 elementos traços. Vamos dividir em 4 grandes grupos para você entender melhor a função de cada um deles e o que eles fazem dentro do seu aquário. Presta atenção que esse estudo tem embasamento científico e um material fornecido pela base. Antes de falar desses 14 elementos, vamos deixar claro aqui algumas coisas. Muitos desses elementos têm estudos científicos voltados para aquário de Recife, outros não tão específicos assim, porém a ciência já comprovou a sua função química. Esses elementos serão divididos em 4 etapas. Vamos falar dos que fazem a parte da estrutura, dos que fazem a parte do equilíbrio, da proteção e da energia. O estrôncio é um elemento que substitui parte do cálcio dentro do coral. Ele dá densidade, auxilia no crescimento ósseo do coral. Ele também realça as cores de rosa e violeta em corais como SPS e LPS. E é um elemento muito consumido em sistemas que têm uma grande calcificação. A ciência confirma. Estudos feitos em esqueletos de corais com raio-x pôde-se observar que o estrôncio substitui parte do cálcio. Então, dentro dessas estruturas de aragonita, foram encontradas partes de estrôncio. O bário é um reforço secundário na estrutura do coral juntamente com o cálcio e o estrôncio. Mas atenção, ele deve ser muito bem equilibrado, porque em uma alta dosagem ele pode ser tóxico. O boro ajuda a manter o pH do coral estável, formando assim um tampão. O boro ajuda no transporte de nutrientes, no crescimento de LPS e na resistência dos seus tecidos. Também reduz a perda da mucosidade dos corais. Agora a gente vai falar do segundo grupo, que é o grupo da energia, da fotossíntese, o combustível para as zooxantelas. O potássio, essencial para o equilíbrio osmótico do coral, auxilia na fotossíntese das zooxantelas e potencializa as cores como verde e azul dos corais. Em aquários onde há skimmer, ele é um dos primeiros elementos também a ser esgotado. O ferro é o elemento-chave para a fotossíntese. Ele estimula a fluorescência dos corais, também ajuda na vitalidade do sistema como um todo, estimula o crescimento de macroalgas e corais fotossintéticos. Em excesso, o ferro favorece algas, então é somente um traço desse elemento bem equilibrado. A ciência confirma, quando falta ferro na água, as zooxantelas mudam de forma. Isso pode atrapalhar em como elas captam os nutrientes, como elas fazem a fotossíntese, então interfere num todo, num conjunto todo das suas funções vitais. Sem ferro, o motor solar do coral trava, mesmo que você tenha uma boa iluminação. Se não tiver ferro disponível, o coral vai travar. A manganesa auxilia na conversão luminosa e no metabolismo do ferro. Ele ajuda na abertura total dos pólipos dos corais. Ele trabalha em equilíbrio com o ferro e zinco. Zinco participa da síntese de proteínas do coral e da regeneração celular. Ele auxilia na estrutura do crescimento de tecidos moles, auxilia na fotossíntese, na imunidade e na abertura dos pólipos dos corais. O níquel ajuda nas enzimas microbianas, ajuda na ciclagem dos nitrogenados, super apoio para as zooxantelas e o seu excesso pode ser tóxico. Por isso tem que ser usado em níveis equilibrados. Vamos falar agora do terceiro grupo, proteção e regeneração, a defesa do coral. Iodo.
O iodo auxilia na regeneração de tecidos danificados. Ele é um antioxidante natural contra radicais livres. Ele estimula pigmentos de corais com colorações como púrpura, rosa e azul. Ajuda na formação do exoesqueleto de crustáceos e camarões. O que a ciência diz? Que o iodo ajuda a neutralizar o oxigênio gerado pelas zooxantelas. Assim, ele cumpre a sua função de um antioxidante natural. Bromo é um antisséptico natural, ele auxilia na coloração, ele melhora a resistência a infecções e trabalha em conjunto com o iodo. Selênio é um antioxidante poderoso, ele reduz o estresse causado por luz extrema. Assim como o iodo e o zinco, ele também auxilia na regeneração dos tecidos. E o último grupo que nós vamos falar é sobre o grupo do equilíbrio químico e microbiológico através das bactérias benéficas. O cobalto é necessário para a produção da vitamina B12. Ele favorece a microbiota simbiótica dos corais e o metabolismo energético dos corais. Ele auxilia no crescimento e na resistência ao estresse térmico que a ciência fala. O cobalto é peça central para a fabricação da vitamina B12. Metade das microalgas marinhas precisam da vitamina B12 para sobreviver e muitas delas não produzem a vitamina B12 sozinha. Sem cobalto, faltam bactérias benéficas. Sem bactérias benéficas, faltam a vitamina B12. E sem a vitamina B12, muitas microalgas sofrem, inclusive as zooxantelas. Por isso é tão importante. Molibdênio equilibra o ciclo do nitrogênio. Ele favorece as bactérias benéficas. O que a ciência diz sobre o molibdênio, o processo do ciclo natural de limpar o aquário do nitrato fica mais lento. O cromo ajuda a regular a glicose e o metabolismo energético. Em doses baixas, ele ajuda na resistência ao calor. Mas cuidado, o seu excesso pode ser tóxico. Vocês viram que um aquário precisa de muito mais do que apenas KH, cálcio e magnésio? Vocês viram que um aquário ele precisa dos elementos traços, que nada mais é do que a água do mar replicada dentro do seu sistema de uma forma equilibrada? E é por isso que eu uso o Reef Balance, um elemento traço completo da Basiflora, onde ele já entrega esse time completo de elementos super bem equilibrados. Se esse vídeo fez a diferença para vocês entenderem melhor o que falta no aquário, deixa um like, compartilha, se inscreve, deixa nos comentários o que vocês gostaram de saber e me conta. Esse material em PDF faria uma diferença para vocês? Vocês gostariam de ter ele em mãos? Se sim, deixa aqui para mim para eu saber quantas pessoas gostariam de ter isso e quem sabe assim a gente cria um material e deixa disponível.